Retornando, então, tive problemas com as novas tecnologias, né? Tive um problema, então, com a internet, tá? Mas retorno, então, na mesma slide que eu tinha, então, né, finalizado abruptamente antes, tá? De repente, antes. Então, eu estava falando sobre o autor Kensky, né, que escreveu sobre o delírio tecnológico, né, a ideia de que não se pode pautar muito nesse excessivo otimismo pedagógico, né, que, eu vou usar o computador em sala de aula e vou revolucionar, né, não é bem por este caminho, né. E esse mesmo autor, Kensky, né, destacado, então, pela Angélica e pelo Alberto, né, autores deste texto, também destaca que, quanto à formação do professor, o domínio das novas tecnologias educativas pelos professores garante uma utilização e escolha mais correta do que usar em sala de aula, e que também assumam um papel na equipe produtora dessas novas tecnologias educativas, sendo agente, produtor, operador e crítico das novas tecnologias educativas. Quer dizer, o professor, na sua formação, ele precisa buscar o domínio das novas tecnologias, ou pelo menos conhecer mais sobre as tecnologias, né? E também se fazer agente, produtor, operador, criador, né, dessas novas tecnologias, dessa produção para se utilizar dentro do contexto da educação, né? Informática e internet na educação. Então, Freire, né, destaca que a educação não se reduz apenas à técnica, né, mas não se faz educação sem ela. Papert, não sei se a pronúncia é essa, né, retoma de Paulo Freire uma abordagem progressista, na qual o aluno se torna sujeito do seu próprio processo de aprendizagem por meio de experiência direta. Os autores também destacam Piaget, né? O conhecimento não é transmitido, ele se constrói progressivamente por meio de experimentação, de ação, que são interiorizadas e se transformam. Quer dizer, volta a questão não só do professor trazer a transmissão de dados, a transmissão de conteúdo, né? Mas ela se constrói progressivamente, né? Experimentação, ação, né? Que se transforma. Vygotsky, né, considera as condições socioculturais no desenvolvimento do pensamento, assim como os instrumentos culturais, que é a fala, a escrita, os computadores, que expandem os recursos da mente. A utilização de computadores na educação pode expandir a capacidade crítica dos alunos. Existem educadores e pensadores sobre educação que reconhecem a importância da apropriação de instrumentos culturais para provocar mudanças na escola, mas não enxergam no computador essa possibilidade. Então, eles concordam que sim, pode expandir a capacidade crítica do aluno, mas não enxergam no computador essa possibilidade, ou apenas no computador, né? É uma construção. Frois, não sei se é a pronúncia também, em 1998, escreve que as novas tecnologias estão desterritorializando a escola, pois hoje aprende-se em casa ou em qualquer lugar onde se possa ter acesso às informações. Então, nesse contexto que a gente está vivenciando agora, dentro tanto da rede estadual como da rede municipal, alguns municípios, a gente tem o ensino híbrido, né, que é, na verdade, todo um contexto que trabalha com essa desterritorialização, né, que é o aluno aprender onde ele está. Então, o acesso à tecnologia, ao computador, à internet, faz com que, de fato, a gente esteja, nesse momento, literalmente, vivenciando essa desterritorialização, né, porque antes era na escola, na sala de aula, no ambiente da escola que a gente aprendia, e agora a gente tem qualquer lugar, né? A gente pode buscar informações, né? Ter acesso às informações. Souza, Brito e Mello, 2010, e Breterick, 2010, concordam, né? Quando cita que, para Pierre Levy, a popularização do acesso ao ciberespaço, através das tecnologias da inteligência e da cibercultura, pode resultar um espaço onde as inteligências coletivas produzam um saber democrático, num processo de cooperação
e produção de saberes, possível a todos os seres humanos e onde as fronteiras geográficas inexistem. De acordo com Rocha, em 2010, a área da educação expressa bem o tamanho da exclusão, da discriminação, da desigualdade e da injustiça no Brasil. E o uso da tecnologia educacional pode proporcionar uma nova oportunidade de escolarização, pois as tecnologias de informação e comunicação estão desterritorializando a instituição escolar, ou seja, aprende-se não apenas na sala de aula, mas também em casa ou em qualquer lugar onde se possa ter acesso à informação. Então, Freud e Rocha concordam nesse mesmo quesito, né, que se busca informação em qualquer lugar que se tenha acesso a ela, não só mais no ambiente escolar, né. Freud, 1998, também destaca que existe uma nova relação professor-aluno, né, na qual ambos buscam e aprendem. É importante enfatizar que não se trata de transformar o professor em um especialista na área de informática, pois há diferença entre o ensino de informática e o ensino por meio dos recursos informatizados, né? Então, o professor ele vai continuar na sua área, mas que é importante que ele entenda um pouco desse mundo da informática, desse mundo das novas tecnologias, né? Mas ele não vai ser um especialista nessa área, vai continuar sendo professor da sua área, né? Da sua formação, mas envolvido então com aprender as técnicas, né? Da informática, da internet e assim por diante. Setzer, 2001, se coloca numa posição contrária, onde há décadas critica o contato de alunos com menos de 15 anos com tecnologias como a televisão, jogos eletrônicos e computadores. Segundo ele, qualquer uso do computador antes do ensino médio é prejudicial à criança ou ao jovem, pois ao usar o computador, a criança é obrigada a exercer um tipo de pensamento que deveria empregar somente em idade mais avançada. O autor entende que o computador reduz as decisões a serem tomadas a simples escolhas, forçando a pessoa a um tipo de camisa de força cognitiva, comprometendo assim sua criatividade. Então, na verdade, este autor, ele defende, né, ele critica esse contato em relação ao uso das tecnologias, né, que hoje, cada vez mais, se a gente vai entender nesse contexto, é mais precoce, porque a gente vê crianças de 3, 4 anos, né, lidando com o celular, com o toque do celular, com aplicativos do celular, que, para muitas vezes, nós, adultos, ainda é um pouco complicado, né? A gente precisa aprender, parece que esse aprender a lidar com essa nova tecnologia parece que para nós é mais complicado do que para essas crianças, né? Então, conforme o autor coloca, talvez bem precoce, né? O professor, saberes e prática no mundo tecnológico. Alunos e professores sabem que o papel do professor se altera na sociedade digital, em certos sentidos se amplia. O professor é peça-chave na promoção do conhecimento e na integração de estudantes de diferentes culturas, idiomas e realidade social. Então, o professor, ele pode não, ao aprender a lidar com essas novas tecnologias, ele vai alterar a sua maneira de dar aula, né? Tá? E na maioria das vezes, pelo menos espera-se, né, que se amplia esse conhecimento, né? Se diversifica esse conhecimento, né? Keynes, 2002, professor não é mais aquele que sabe, mas aquele que pesquisa, que busca, é o agente das inovações, aquele que aproxima o aprendiz das descobertas e notícias orientadas para a efetivação da aprendizagem, pois ensinar é fazer conhecido ou desconhecido. Então, quando Keynes que fala sobre aquele que pesquisa, aquele que busca, lembro de mim mesma, né, planejando as aulas para postar, então, na rede estadual está se usando o Google Sala de Aula, né? Então, me vejo eu pesquisando, buscando maneiras de postar atividades, postar material para que os alunos, então, né, a gente tente ao máximo efetivar essa aprendizagem em relação àquilo que a gente está presente ali com o aluno para fazer uma explicação, para tirar alguma dúvida, né? Então, a todo momento eu estou pesquisando, estou buscando
material mais rico, material mais, então, dentro desse contexto educacional, mais completo, para que meu aluno consiga, então, né, talvez chegar o mais próximo possível à efetivação, então, da aprendizagem. Nas escolas, observa-se, no entanto, que apesar de todo o acervo de recursos disponíveis por meio da internet ou outro meio eletrônico, com imagens de satélites artificiais que podem ser adquiridas em tempo real, o professor de geografia, né, que é a ciência eminentemente dinâmica, ainda se comporta como um sujeito passivo, utilizando técnicas não sintonizadas com os alunos. Infelizmente, a gente observa ainda, né, e tanto em leituras que a gente faz, em outros textos, que infelizmente ainda é muito da nossa realidade, né. Almeida, em 2000, observa que muitos professores se sentem fracassados diante da sua prática, embora procurem motivar seus alunos utilizando todos os recursos disponíveis. Ainda segundo Almeida, os alunos, por crescerem em uma sociedade permeada de recursos tecnológicos, são hábeis manipuladores da tecnologia e a dominam com maior rapidez e desenvoltura que muitos de seus professores. Então, tá aí que eu estava comentando antes, né, sobre a questão de crianças, 2, 3, 4 anos, parece que sabem lidar, aprendem a lidar com a tecnologia, parece que muito mais fácil que nós. Mas eu gosto dessa troca que acontece, pelo menos em sala de aula, que aquilo que o professor não está conseguindo, o aluno, os alunos nos ajudam. Prof, mas é assim, ai, como eu faço para baixar um videozinho? Prof, mas é assim, sim, é fácil, se não é, usa esse aplicativo, não usa aquele. Acontece essa troca, né, de conhecimento, vamos dizer assim, né? Perrenot, então, em 2000, observa que é pouco provável que o sistema educacional imponha autoritariamente aos professores em exercício o domínio dos novos instrumentos, diferentemente de outros setores voltados às diversas atividades humanas, tá? Então, dentro do contexto, a gente não é obrigado a lidar com essa tecnologia, claro que agora, no contexto, então, né, que a gente está vivendo do ensino híbrido, a gente teve, sim, que se reinventar, a gente teve que, sim, buscar aprender sobre as novas tecnologias. Aquele professor que estava mais atrasado nesse contexto, mais resistente a isso, agora com o ensino híbrido teve que ir atrás. Mas em outras profissões, em outros setores, parece que existe uma cobrança muito maior, né? Porém, os professores que não quiserem se envolver disporão de informações científicas e de fontes documentais cada vez mais pobres em relação aos seus colegas críticos e seletivos mais avançados. Quer dizer, a internet, sim, facilita muito a questão da pesquisa, a questão das informações científicas, das fontes que a gente vai trabalhar em sala de aula ou de forma híbrida, né? Então, aquele professor que ainda está mais resistente em relação ao uso das tecnologias vai sofrer muito, porque com o passar do tempo eles não vão ter as fontes documentais com maior facilidade, como quem está mais acostumado, quem está, vamos dizer assim, dominando, então, essas tecnologias, né, ou tentando dominar. Almeida e Fonseca, Almeida e Fonseca Júnior, em 2000, alertam para o fato de estarmos no início de uma escalada que demorará muito ainda, né, muitos anos para se efetivar. Então, é um processo, né, na verdade, como diz o Almeida e Fonseca Júnior, é uma escalada, é um processo que, na verdade, vai acontecer aos poucos, né. Panorama da situação do uso das geotecnologias no ensino. Ele cita alguns projetos, né? Ele não é Angélica e Alberto, os autores do texto, né? Eles citam Almeida e Fonseca Júnior, em 2000, processo de inovação tecnológica presente de muitos modos na educação, resultou em experiências bem e mal sucedidas, sendo uma das dificuldades a identificação da essência do novo, ou seja, não basta aplicá-lo de modo convencional, apenas repetindo aquilo de algum modo se faz sem seu auxílio. De maio, então, 2009, fala sobre Geodem, é um projeto, né, Geotecnologias Digitais no Ensino, e Geoidea, Geotecnologias como instrumento da inclusão digital e educação ambiental. São dois projetos que estão associados ao projeto de extensão
GeoAula, né, Geotecnologias nas aulas de Geografia do ensino básico, que visa a capacitação de professores de escolas públicas no uso das geotecnologias em programas escolares. Aqui eu explico um pouquinho melhor, eu tento explicar, né? Esses projetos visam contribuir para alterar a situação da inclusão digital e educacional em escolas do ensino básico da rede pública no Brasil, pois tem como objetivo integrar a apropriação e o uso da abordagem tecnológica na educação por meio das geotecnologias. A importância científica, social e educacional dos projetos, né, apoia-se, então, na disponibilização de conhecimentos novos e uma iniciação à cartografia por meio do SIC, com o objetivo de informar a sociedade, produzir conteúdos e serviços, tá? Também cita RISO, Rede de Informações Solidárias para o Rio de Janeiro, né, em desenvolvimento na Universidade Federal Fluminense, um sítio com informações georreferenciadas, disponíveis gratuitamente, relacionadas com a educação, cultura e atividades esportivas na área metropolitana do Rio de Janeiro. Essas atividades compõem um mapa de ação social para jovens, baseado em conceitos de cartografia social e ferramentas do Google Earth, que oferece ao usuário vasta informação geográfica e que possibilita visualizar imagens de satélite e mapas, dentre outros recursos. É desenvolvido, então, na região metropolitana do Rio de Janeiro, esse projeto, né? E a percepção espacial e a linguagem cartográfica são também aspectos fundamentais na evolução das estruturas cognitivas e no crescimento intelectual de jovens. Então, pense que através dessa, desenvolver esses conceitos de cartografia social, se trabalha um pouco sobre a questão do crescimento intelectual dos jovens, né? Se tenta, a partir, então, dentro desse contexto da geografia, da cartografia, se trabalhar um pouco isso. E daí, então, destaco algumas considerações finais dos autores, né? Eles citam, né, Nossolini, 2011, relatou em sua experiência com professores e alunos em Guiné-Bissau, que a implementação de uma nova metodologia de ensino no ambiente escolar não é uma tarefa fácil, pois vários são os entraves, né, os problemas, desde a resistência dos professores, como já comentei antes, né, muitos ficam resistindo a aprender essas novas tecnologias, professores em aceitar as novas tecnologias, muitas vezes ocasionadas por desconhecimento de como utilizar o computador, a falta de infraestrutura essencial para a aplicação. Segundo Maranhão, 2002, a tarefa difícil é fazer com que as pessoas percebam as muitas possibilidades das máquinas, pois mesmo os professores, os maiores formadores de opinião, parecem muitas vezes indiferentes. Tá? Então, é aqueles mesmos que tentam resistir, né? Mas que, na verdade, sim, precisa em algum momento eles vão ter que, né, ir se rendendo a aprender, a pesquisar sobre isso. Milton Santos, 2007, alerta que o homem moderno é, talvez, mais desamparado que seus antepassados, pelo fato de viver em uma sociedade informacional que, entretanto, lhe recusa o direito de se informar. A escola, porém, ainda resiste às inovações e socializações, problema agravado por fatores como infraestrutura precária, turnos apertados, falta de tempo para bons trabalhos em torno da internet. Então, quando Milton Santos fala que o ser humano moderno parece que é o mais desamparado, ele fala sobre essa questão, né, de que nós estamos numa sociedade informacional, mas que nem todos têm o direito a se informar, né, não tem acesso a essas inovações, não tem, as escolas não têm infraestrutura suficiente, são precárias os turnos, o tempo para fazer bons trabalhos, né, na verdade tudo isso está em volta desse homem moderno, numa sociedade informacional, mas que muitas vezes não tem esse direito de se informar, não tem condições para que isso de fato aconteça. Tá? Esta foi, então, a análise que eu fiz do texto de Angélica e Alberto, né? Se tem muito a discutir sobre o uso das novas tecnologias, né? Nosso foco é o uso das novas tecnologias na geografia,
tá? Mas tem-se muito a discutir sobre essa questão ainda, né? Muito a se discutir, muito a se aprender sobre essa questão. Então, tá? Eu agradeço, então, a atenção, né? Ainda terão outros trabalhos vinculados a isso, tá? Então, uma boa tarde a todos e até a próxima.